Já reparou que, às vezes, a maior dor de uma mãe não vem no silêncio da solidão, mas no meio de uma festa lotada? Foi assim comigo. No dia em que eu esperava viver um dos momentos mais felizes da minha vida, o casamento da minha filha, descobri, sem querer, que eu não passava de um detalhe decorativo, quase um enfeite esquecido no canto. A sensação foi de abandono emocional, como se anos de dedicação e amor tivessem se transformado em cicatrizes invisíveis diante dos olhos dela. Enquanto os convidados sorriam, brindavam e tiravam fotos, eu percebia o contraste cruel. Por dentro, me sentia descartável. Por fora, precisava manter o sorriso que escondia a vergonha silenciosa. Foi nesse instante que entendi algo doloroso. A rejeição materna não grita, ela fere em silêncio. E talvez a pior traição não seja a de um estranho, mas a do próprio filho ou filha. O que você faria se descobrisse que sua presença em um dia especial não significava nada? Muitos diriam que engoliriam o choro, outros que confrontariam. Eu não fiz nem uma coisa, nem outra. Escolhi o silêncio que dói, aquele que corrói por dentro, mas que também prepara terreno para algo maior. Clareza. Essa história não é apenas sobre dor de mãe. É sobre transformação. É sobre como um coração partido pode dar espaço a um recomeço na terceira idade. E como a coragem de sumir, de cortar vínculos tóxicos e buscar amor próprio pode ser a decisão mais libertadora que alguém pode tomar. Dizem que a maior dor de uma mãe é sentir que todo o esforço dedicado não valeu nada aos olhos do próprio filho. Essa dor não chega de repente, ela se acumula em silêncios, em olhares indiferentes, em pequenas frases que parecem inocentes, mas que carregam peso de abandono emocional. E quando finalmente explode, não vem em forma de grito, mas como rejeição materna silenciosa, que corta fundo. No meu caso, essa descoberta aconteceu em um momento que deveria ser inesquecível: o casamento da minha filha. Eu imaginava estar no centro da celebração, sendo honrada por tudo o que vivi para chegar até ali. Mas, na verdade, percebi que era apenas um enfeite, uma presença dispensável, quase invisível, como se minha história inteira não passasse de um detalhe incômodo. É cruel quando uma mãe se dá conta de que, no palco da vida do filho, ela não é protagonista nem coadjuvante, apenas parte da decoração. Esse tipo de desrespeito não acontece de uma vez só. Ele vem de anos de exploração emocional, de ingratidão repetida, de uma zona de conforto criada às custas da mãe. E quando a ficha cai, a dor é tão grande que quase sufoca. O mais doloroso não foi a humilhação pública em si, mas o sentimento de ser descartável. Entre os risos, fotos e abraços que enchiam o salão, eu me sentia uma estranha dentro da minha própria história. O bolo de chocolate, os detalhes da festa, tudo que ajudei a organizar parecia perder o sentido. Como se cada esforço fosse apagado pelo silêncio que dói. Muitas mães carregam cicatrizes invisíveis como essas. Feridas que não sangram, mas que deixam marcas profundas. São aquelas lembranças de noites sem dormir, de dias de trabalho dobrado, de sonhos guardados na gaveta em nome dos filhos. Só que, quando a ingratidão chega, tudo isso parece ter sido em vão, e o coração se vê esmagado pela injustiça. E foi ali, no meio da festa, que senti o peso de uma vida inteira comprimido em um instante. A vergonha silenciosa de estar presente, mas não ser vista, misturava-se ao abandono materno que eu nunca imaginei viver. Essa mistura de dor de mãe com humilhação pública cria um nó na garganta que ninguém percebe, mas que consome por dentro. Curioso é que ninguém à minha volta notava, todos ocupados com os próprios sorrisos, brindes e discursos, enquanto eu travava uma batalha interna. A solidão dentro de casa é cruel, mas a solidão em meio à multidão é ainda mais devastadora. Eu me vi sozinha no casamento da minha filha e isso é algo que nenhuma mãe espera viver. Só que esse choque, por mais doloroso que fosse, não trouxe apenas lágrimas. Ele trouxe clareza, como se, de repente, o espelho da vida refletisse não só a filha ingrata que me rejeitava, mas também a mulher cansada que eu havia me tornado. Era um aviso silencioso,
Ou eu mudava, ou seguiria sendo sombra na vida de alguém que já não me valorizava. E foi nesse instante que a semente começou a brotar. A ideia de desaparecer. Não por vingança, mas por sobrevivência. O casamento, que deveria simbolizar união, tornou-se o gatilho da minha libertação. Porque às vezes, a vida precisa usar a dor para nos mostrar que renascer aos 60 não é loucura, é dignidade tardia. O salão estava decorado com flores claras, a música suave preenchia o ambiente e os convidados se ajeitavam em suas mesas com expectativa. Eu cheguei cedo, como sempre, para ajudar nos últimos detalhes, ajeitar guardanapos, verificar a mesa do bolo de chocolate que tanto simbolizava carinho entre nós. Era para ser um dia de celebração, mas o destino já preparava outra coisa. Quando entrei discretamente pela cozinha, ouvi risadas vindas do quintal, onde os amigos da minha filha se reuniam. O som das taças se chocando parecia marcar o ritmo de uma festa da qual eu já não fazia parte. Com o presente em mãos, o anel de prata com pedra azul que comprei com tanto carinho, imaginei que ela sorriria ao recebê-lo. Mal sabia que antes disso ouviria algo que mudaria tudo. Encostada na parede, parei por um instante para escutar. E foi nesse momento que as palavras atravessaram meu peito como punhal. Entre gargalhadas, minha filha disse: "Pena que minha mãe pensa que organizar essa festa compensa tudo. O melhor presente seria se ela sumisse da minha vida." O bolo quase escorregou das minhas mãos e eu só conseguia pensar: será que ouvi direito? As vozes se misturavam à música, mas aquela frase ecoava mais alto que qualquer melodia. Eu me senti congelada, invisível, como se tivesse sido exposta diante de todos, mesmo que apenas eu tivesse escutado. A rejeição materna, dita em tom de brincadeira ou não, carregava o peso da traição de uma filha. Não havia como negar. Aquela humilhação pública me marcou para sempre. O contraste era cruel. A festa que eu ajudei a preparar com tanto empenho se transformava em palco da minha dor. Enquanto as pessoas riam e brindavam, eu sentia o coração despedaçar silenciosamente. A solidão dentro de casa já era familiar, mas a solidão em meio a tantos convidados parecia insuportável. Era como estar cercada de gente, mas ainda assim sentir-se descartável. Eu poderia ter entrado gritando, poderia ter chamado sua atenção, mas permaneci imóvel, paralisada pelo choque. O silêncio que dói se tornou minha única resposta. Ninguém ao meu redor notava o peso daquelas palavras que me atingiam. A cada segundo, meu corpo pedia para reagir, mas a alma apenas cedia, tentando suportar. Na mesa principal, o bolo aguardava para ser cortado, símbolo de união e partilha. Mas para mim, ele representava agora a ruptura, a constatação de que aquela festa não tinha lugar para o amor de mãe. A cada detalhe da decoração que meus olhos encontravam, eu via não alegria, mas cicatrizes invisíveis que se abriam ainda mais. Enquanto todos celebravam, eu segurei firme o presente, lembrando do brilho nos olhos dela quando um dia apontou aquele anel na vitrine. Ironia cruel. O objeto que carregava tanto carinho agora pesava como chumbo nas minhas mãos. O que deveria ser gesto de afeto se transformava em símbolo de desrespeito. E no fundo, eu já sabia que nada mais seria como antes. Foi ali, no meio de sorrisos e fotos, que compreendi. Minha presença já não era desejada. Eu estava no casamento da minha filha, mas não fazia parte da sua vida. O choque não estava apenas no que ouvi, mas no que percebi dentro de mim. Algo havia se quebrado, e embora ninguém visse, eu já não era a mesma. Era o início da minha decisão silenciosa. Quando fechei os olhos naquela noite, o eco das palavras da minha filha me empurrou de volta para memórias antigas. Recordei dos primeiros anos, quando eu ainda a embalava no colo e acreditava que todo sacrifício seria recompensado um dia. As noites mal dormidas, as febres inesperadas, as corridas ao pronto-socorro, tudo parecia tão pequeno diante do amor que eu sentia. Lembrei-me de quando o pai dela nos deixou. De uma hora para outra, fiquei sozinha com uma criança nos braços e uma pilha de contas na mesa. Foi um período de abandono emocional não apenas dele, mas também do mundo.
A solidão dentro de casa era cortante, mas eu me agarrava àquela menininha que precisava de mim. Foi aí que descobri o quanto uma mãe é capaz de se reinventar. Comecei a trabalhar como faxineira, passava roupa à noite e fazia doces por encomenda nos finais de semana. Cada centavo conquistado era transformado em algo para ela. Uniforme da escola, material, uma lancheira simples, mas sempre recheada com bilhetes carinhosos. No fundo, eu acreditava que esses pequenos gestos criariam raízes de gratidão. Houve vezes em que não havia dinheiro para presentes caros, mas havia criatividade. Aniversários improvisados com bolo de chocolate feito em casa, decorações montadas com papel colorido, sorrisos arrancados à força de um coração cansado. Tudo para que minha filha nunca sentisse vergonha da vida simples que levávamos. Para mim, dignidade estava nos detalhes. Mas à medida que ela crescia, o distanciamento começava a surgir. A adolescente que um dia sorriu para os bilhetes na lancheira passou a reclamar das roupas sem marca, da casa modesta, da ausência de viagens caras. Cada palavra de ingratidão me feria mais do que um tapa, mas eu me calava, acreditando que fosse apenas uma fase. E mesmo quando me chamava de exagerada por pedir respeito, eu escolhia o silêncio que dói. Quando trouxe amigas em casa e riu dizendo que eu era a velha que fazia tudo por ela, eu sorri por fora, mas por dentro senti cicatrizes invisíveis se abrindo. Esses episódios, somados, formavam um acúmulo de feridas que eu fingia não enxergar. No fundo, eu tinha medo. Medo de reconhecer que a relação não era saudável, que existia exploração emocional travestida de cuidado. Medo de admitir que, talvez, a dedicação sem limites estivesse me transformando em alguém descartável. Esse medo me fazia seguir em frente, como se o amor incondicional justificasse o desrespeito. A cada novo sacrifício, eu me apagava um pouco mais. As roupas que deixei de comprar para mim, os livros que deixei de ler, os sonhos que abandonei, tudo para que ela tivesse o que queria. A vida, que deveria ser compartilhada, se tornou uma via de mão única, eu dando, ela recebendo, e eu, sem perceber, me perdia em meio a essa troca injusta. Foi justamente ao relembrar esses momentos que percebi. A rejeição materna no casamento não nasceu naquela noite. Era o resultado de anos de descuidos emocionais, de traição silenciosa, de ingratidão acumulada. O que aconteceu ali apenas escancarou uma verdade que eu já temia. Eu havia criado um laço frágil, sustentado apenas pelo meu esforço. Com o passar do tempo, percebi que as pequenas situações de desrespeito se repetiam como se fossem normais. A primeira vez que ela usou meu cartão sem pedir e me chamou de exagerada quando confrontei, senti que algo estava errado, mas deixei passar, acreditando que era apenas imaturidade. Esse foi meu erro. Cada ferida ignorada se transformava em uma cicatriz invisível. Outra vez, trouxe amigas em casa e me apresentou como a velha que faz tudo por mim. Todos riram, inclusive ela. Eu também sorri, mas por dentro morri um pouco. Era como se minha identidade tivesse sido reduzida a uma caricatura de serviçal. Aquela cena ficou gravada na memória como um lembrete cruel do quanto eu havia me tornado invisível. Essas situações não eram isoladas. Aos poucos, foram se acumulando como pedras em minha alma. Cada comentário de ingratidão, cada olhar indiferente, cada gesto de desprezo se somava a uma montanha de dor de mãe que crescia dentro de mim. E em silêncio, eu carregava esse peso sozinha, acreditando que um dia ela mudaria. O mais cruel era a naturalidade com que ela me tratava como um incômodo. Quando eu tentava conversar, dizia que eu dramatizava, que ninguém havia pedido meus sacrifícios. Essas palavras ecoavam como abandono emocional, deixando claro que meu esforço nunca foi visto como amor, mas como obrigação. Esse tipo de traição do próprio filho é algo que só quem vive sabe o quanto dilacera. A casa, que um dia foi lar, passou a se parecer com uma prisão. Eu cozinhava, limpava, pagava as contas, enquanto ela vivia como se tudo fosse garantido. A zona de conforto dela era construída às minhas custas e eu, por medo de enfrentamento, sustentava essa estrutura. Mas cada conta paga,
Cada noite mal dormida reforçava a sensação de ser explorada. E mesmo assim, eu me calava. O silêncio que dói parecia mais fácil do que a discussão que poderia afastá-la de vez. Eu acreditava que ser mãe era doar-se sem medida, mesmo quando a doação virava exploração. No fundo, eu não queria admitir que havia perdido o respeito dela e que talvez o vínculo estivesse corrompido há muito tempo. Quando ela me ignorava em reuniões de família, fingindo que eu era apenas pano de fundo, eu engolia seco. Quando usava minhas coisas sem pedir, eu respirava fundo. Quando menosprezava meus conselhos, eu sorria para disfarçar. Mas cada um desses episódios me corroía, abrindo fendas no coração que já não cicatrizava. Eu me tornava cada vez mais descartável na vida dela. Não era apenas desrespeito, era humilhação pública velada, repetida em pequenas doses. O pior não era o que ela fazia, mas o que eu permitia. Porque, sem perceber, eu alimentava essa dinâmica nociva, com medo de cortar vínculos e ser acusada de egoísta. Foi quando percebi que o acúmulo de feridas já havia ultrapassado qualquer limite saudável. Eu não era mais apenas uma mãe cansada. Eu era uma mulher exaurida, à beira de desaparecer dentro da própria vida. E talvez aquela frase dita no casamento não fosse um acidente. Era a confirmação de tudo o que eu já sentia. Para ela, eu havia me tornado um fardo. Depois do casamento, passei dias em silêncio, remoendo cada palavra que ouvi. A frase ainda ecoava dentro de mim. O melhor presente seria se ela sumisse da minha vida. Era como se cada letra tivesse cravado raízes no meu peito. Mas, curiosamente, em vez de me destruir, começou a nascer em mim uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Não era vingança o que eu buscava, era libertação. Eu percebi que, se não me escolhesse, ninguém mais o faria. Pela primeira vez em décadas, compreendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E naquele momento, uma ideia surgiu como um sussurro firme. Talvez a melhor forma de ensinar respeito fosse desaparecer. Comecei a observar a casa com outros olhos. As paredes, que antes pareciam lar, agora lembravam prisão. O espelho da penteadeira refletia uma mulher cansada, mas que ainda tinha vida pela frente. O café quente na xícara já não aquecia, parecia gritar que aquele ciclo tinha acabado. Eu precisava de coragem para assumir e recomeçar do zero. Foi quando anotei em um caderno os primeiros passos. Vender a casa, juntar algum dinheiro, buscar apoio na minha irmã ou em alguém de confiança. Cada palavra escrita era como cortar um pedaço da corrente que me prendia. Eu não sabia ainda o destino, mas sabia que não queria mais viver como sombra dentro de um lar onde só eu sustentava tudo. A ideia parecia assustadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Aos 60, muitas acreditam que já é tarde demais para mudar. Mas eu descobri que renascer aos 60 é possível, sim. É o recomeço na terceira idade, uma decisão silenciosa que ninguém espera, mas que transforma uma vida inteira. Dignidade tardia ainda é dignidade. Conversei em segredo com uma vizinha cúmplice, Dona Irene. Ela me ouviu sem julgamento e disse apenas: "Você está certa, mãe não é escrava." Foi a primeira vez que alguém verbalizou o que eu guardava há anos. Suas palavras me deram força para continuar. Percebi que eu não estava louca nem exagerada, apenas precisava de limites. Liguei também para minha irmã, que vivia em outra cidade. Quando perguntei se poderia ficar alguns dias com ela, ouvi do outro lado: "A casa é sua, venha quando quiser." Foi como receber um abraço à distância. Naquele instante, a solidão dentro de casa se transformou em esperança. Eu não estava abandonada, apenas precisava me permitir ser acolhida. Cada detalhe começou a se encaixar. A mala pronta não era mais fantasia, era uma possibilidade real. Os documentos separados, as fotos antigas guardadas, a carta de despedida que eu começava a rascunhar. Tudo me lembrava que desaparecer não significava desistir, mas renascer. E essa decisão silenciosa era a prova de que ainda havia vida dentro de mim. Naquele silêncio, algo mudou para sempre. Eu não era mais a mulher que aceitava cicatrizes invisíveis sem reagir.
Eu era alguém prestes a cortar vínculos tóxicos e abrir espaço para a transformação pessoal. Era o início de uma jornada que, embora dolorosa, me devolveria aquilo que perdi: respeito, liberdade e a chance de existir por mim mesma. Quando finalmente tomei a decisão de desaparecer, não imaginei o impacto que isso teria na vida da minha filha. Acostumada à zona de conforto às minhas custas, ela nunca precisou lidar com responsabilidades reais. Mas a vida tem um jeito certeiro de ensinar através das consequências. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela percebeu que eu já não estava mais ali. O choque veio logo na volta de uma viagem com os amigos. Ela esperava encontrar a casa arrumada, comida pronta e contas pagas, como sempre. Mas no lugar de tudo isso, havia apenas silêncio. O lar que sustentava sua dependência já não lhe pertencia. Pela primeira vez, precisou encarar a dura realidade. Não havia mais chão seguro preparado por mim. A princípio, vieram as lágrimas, os gritos, a tentativa de negar a situação. Foi até a vizinha em busca de respostas, mas ouviu apenas que eu havia sumido porque precisava me escolher. Esse foi o primeiro momento em que vi, ainda de longe, minha filha cair na real. Aquela arrogância que a blindava começou a rachar, deixando escapar sua fragilidade. Sem casa, sem comida garantida, sem cartão de crédito à disposição, ela precisou buscar alternativas. Tentou se apoiar em amigos, mas descobriu rápido que a maioria só estava por perto nos momentos de festa. Foi obrigada a procurar o primeiro emprego, algo que sempre evitou. E quando recebeu o primeiro salário, entendeu o peso de cada moeda que antes gastava sem pensar. Dividir despesas virou rotina. Encontrou uma pensão simples, onde o barulho de ventiladores e beliches compartilhados substituía o conforto que ela desprezava. Aprendeu, na marra, a cozinhar refeições básicas, a lavar a própria roupa, a organizar as contas do mês. E foi nesse processo doloroso que começou a enxergar a vida com outros olhos. O mais curioso foi perceber como ela passou a valorizar coisas simples. Um prato de arroz e feijão, depois de um dia cansativo, tinha outro sabor. A primeira roupa comprada com o próprio dinheiro virou troféu. Cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória contra a irresponsabilidade que ela carregava. A vida real estava lhe ensinando o que meu colo nunca conseguiu. No meio dessa transformação, vieram também os pedidos de perdão. Mensagens, áudios, telefonemas cheios de lágrimas e arrependimento. Ela dizia não entender como havia deixado a situação chegar àquele ponto, mas a verdade é que finalmente reconhecia o quanto me havia desrespeitado. Esse reconhecimento, mesmo tardio, já era um sinal de mudança. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Reconstrução lenta não acontece da noite para o dia. Mas ao ver minha filha, mesmo à distância, começando a dar os primeiros passos rumo à independência emocional, percebi que minha ausência tinha cumprido um papel que minha presença nunca conseguiu. O vazio que deixei virou escola. E foi nesse espaço de dor e aprendizado que ela começou a se transformar. As consequências que antes pareciam cruéis eram, na verdade, sementes de maturidade. Porque às vezes é preciso perder tudo para aprender a valorizar. Minha filha precisou enfrentar a vida sem mim para entender que respeito não se pede, se conquista. Enquanto minha filha enfrentava as consequências da própria irresponsabilidade, eu também vivia minha transformação. Longe daquela casa que carregava mais dor que alegria, comecei a redescobrir quem eu era antes de me anular. O silêncio, que antes doía, passou a ser um aliado. Era nele que eu encontrava paz, clareza e coragem para seguir em frente. Fui acolhida pela minha irmã, Clara, que me recebeu de braços abertos. A simplicidade da sua casa, o café fresco na varanda, as conversas até tarde reacenderam em mim algo que eu pensava estar morto. O sentimento de pertencimento. Pela primeira vez em anos, não precisei provar nada a ninguém. Estava ali apenas como mulher, não como serviçal. Com o dinheiro da venda da casa, planejei cada passo com cautela. Nada de extravagâncias, apenas o necessário para começar de novo. Busquei um lugar pequeno para alugar, simples, mas meu. Aquela chave nas minhas mãos simbolizava muito mais que um teto. Era a prova de que eu ainda tinha autonomia.
Era um recomeço na terceira idade. Redescobri também prazeres esquecidos. Voltei a ler romances que ficaram guardados na estante, retomei o hábito de escrever em diários e até me aventurei em aulas de artesanato na comunidade local. Cada atividade me lembrava que a vida não precisava ser apenas dor de mãe. Havia espaço para riso, criação e novos aprendizados. Conheci pessoas novas, mulheres que também haviam passado por histórias de rejeição materna ou abandono familiar. Em nossos encontros, percebi que não estava sozinha. Muitas também carregavam cicatrizes invisíveis e juntas transformávamos a dor em apoio mútuo. A solidariedade feminina me mostrou que dignidade tardia é possível e preciosa. Aos poucos, percebi mudanças no meu corpo e mente. Dormia melhor, respirava fundo sem aquele peso no peito. Acordava com vontade de planejar o dia. O simples ato de preparar meu café, olhar pela janela e saber que ninguém iria me menosprezar naquela manhã era libertador. Era como renascer aos 60, algo que nunca pensei ser capaz de viver. O mais curioso foi sentir orgulho de mim mesma, algo que há anos não experimentava. Orgulho por ter tomado a decisão silenciosa de sumir. Orgulho por ter cortado vínculos tóxicos que me adoeciam. Orgulho por finalmente ter escolhido a mim. Essa sensação me fortalecia a cada dia, como se eu estivesse construindo um novo alicerce emocional. Claro que havia momentos de saudade e dúvidas. Perguntava-me se tinha sido dura demais, se a solidão de minha filha não era também minha culpa. Mas sempre que esses pensamentos vinham, lembrava das noites em que chorei sozinha, do desrespeito acumulado, da exploração emocional que suportei. E assim, reafirmava para mim mesma: era necessário. Minha transformação não foi um ato instantâneo, mas um processo. E cada pequena conquista, cada passo dado com amor próprio, me lembrava que eu ainda tinha muito a viver. A vida não havia terminado no dia do casamento da minha filha. Pelo contrário, ali começou minha verdadeira história. Uma história escrita com coragem, clareza e dignidade. Enquanto eu me reconstruía, minha filha também iniciava sua própria transformação. Longe da minha sombra, precisou enfrentar a vida como ela é. Contas, responsabilidades e frustrações. O choque da ausência não foi apenas perda, foi um convite forçado para amadurecer. E pouco a pouco, a mulher imatura que um dia zombou de mim começou a dar sinais de mudança. O primeiro passo foi o trabalho. Acostumada ao conforto que eu bancava, ela sentiu o peso de acordar cedo, enfrentar ônibus lotados e passar horas em pé. Cada centavo que recebia tinha gosto de suor, não de facilidade. Foi nesse ponto que começou a entender que independência emocional e financeira são conquistas que exigem esforço diário. Dividir despesas com colegas de pensão também foi um aprendizado doloroso. A falta de espaço, o barulho constante e a necessidade de negociar até os pequenos detalhes ensinaram a importância da humildade. O que antes parecia garantido, agora custava caro. Foi assim que ela descobriu que respeito e cooperação não se pedem, se constroem. A solidão também teve seu papel. Sem a casa pronta, sem a mãe para resolver tudo, ela precisou aprender a cozinhar, lavar roupa, organizar seu tempo. No início reclamava, mas depois descobriu um certo orgulho em ser capaz de se cuidar. Era a vida mostrando que crescer dói, mas traz uma força inesperada. Com o tempo, começou a enxergar o quanto havia me desrespeitado. A arrogância deu lugar ao silêncio reflexivo. Surgiram mensagens, ligações e até cartas escritas à mão, nas quais ela pedia perdão. Não era mais o pedido dramático de antes, era um pedido sincero, fruto de quem finalmente entendeu as consequências dos próprios atos. Foi nessa fase que um relacionamento saudável entrou em cena. Ao conviver com alguém que colocava limites claros e exigia reciprocidade, ela aprendeu na prática aquilo que eu tentei ensinar durante anos. Pela primeira vez, minha filha experimentava uma vida baseada na troca justa, não no comodismo. E isso acelerou sua mudança. Os velhos hábitos começaram a dar lugar a novos. As horas perdidas em festas e distrações foram substituídas por cursos e pequenos projetos.
O dinheiro, que antes escorria sem valor, passou a ser controlado em planilhas. O orgulho vazio se transformou em satisfação real por conquistas simples, como comprar a própria comida ou pagar o próprio aluguel. Ainda assim, a transformação dela não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, cheia de quedas e tentativas. Mas cada tropeço trouxe uma lição, e cada vitória, por menor que fosse, era a prova de que ela estava, finalmente, deixando de ser aquela filha ingrata para se tornar uma mulher capaz de se sustentar. A ausência que no início parecia castigo se revelou bênção, porque foi no vazio deixado pela minha decisão que ela encontrou espaço para crescer. A mãe que ela rejeitou deu lugar a uma professora invisível, a vida. E foi nesse processo que compreendi, mesmo à distância, que a transformação dela só foi possível porque, um dia, eu tive a coragem de sumir. O reencontro não aconteceu de imediato. Foram meses em que minha filha tentou se reaproximar, mas eu sabia que ainda não era a hora. Eu precisava ter certeza de que ela havia mudado de verdade, não apenas por necessidade. A reconciliação madura não nasce da pressa, mas do tempo. E foi justamente o tempo que começou a me mostrar sinais de que algo havia se transformado. As primeiras tentativas de contato eram cheias de desespero, mas com o passar dos dias vieram mensagens mais simples. Mãe, espero que você esteja bem, já soava diferente, menos egoísta. Depois vieram cartas escritas à mão, onde ela não pedia dinheiro nem favores, apenas expressava arrependimento. Eram palavras que carregavam um peso novo: sinceridade. Ainda assim, mantive distância. Porque amar não é esquecer de repente todo o desrespeito. Amar, às vezes, é esperar que o outro prove com atitudes aquilo que as palavras anunciam. Foi nesse espaço de silêncio que pude observar de longe a reconstrução lenta dela. E no fundo, eu sabia que só assim poderíamos ter uma chance de algo verdadeiro. O convite para reencontrá-la chegou em um tom diferente. Não foi impositivo, não foi teatral. Foi humilde. Mãe, queria que você viesse me conhecer de novo, porque eu não sou mais a mesma. Aquela frase me tocou, não pela promessa de mudança, mas pelo reconhecimento de que ela havia se transformado. A filha ingrata começava a ceder lugar à mulher arrependida. Decidi aceitar. Mas deixei claro, eu não voltaria para viver como antes. Esse reencontro seria uma nova etapa, não uma repetição do passado. Quando nos vimos, não houve abraços longos de imediato, nem discursos ensaiados. Houve lágrimas contidas, olhares demorados e, por fim, um pedido de perdão que vinha do fundo da alma. Nesse momento, compreendi que a reconciliação madura não apaga o que foi vivido. As cicatrizes invisíveis continuam ali, lembrando das dores passadas. Mas, ao mesmo tempo, elas se tornam marcas de aprendizado. A relação não recomeça do zero, recomeça do ponto em que ambas entendem que respeito é o alicerce. Eu aceitei o perdão, mas coloquei limites claros. Disse a ela que o amor materno permanece, mas que a dignidade não é negociável. Se um dia voltasse a sentir-me descartável, eu teria forças para me afastar de novo. E ela, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça em concordância. Era o início de uma nova dinâmica, muito mais consciente. Talvez não voltemos a ser mãe e filha como antes, mas podemos ser mulheres que se respeitam, que reconhecem erros e tentam caminhar juntas de uma forma diferente. Isso já é um milagre por si só, porque às vezes reconciliação não significa esquecer, mas construir algo novo em cima das ruínas do passado. Ao olhar nos olhos dela, percebi algo que nunca havia visto: gratidão genuína. Não pela casa, pelo dinheiro ou pelos sacrifícios, mas pela lição que minha ausência ensinou. E nesse instante, soube que desaparecer não foi abandono. Foi a forma mais dura e ao mesmo tempo mais verdadeira de mostrar que amor também é limite. Se tem algo que aprendi em toda essa trajetória, é que amar não significa se anular. O amor de mãe é forte, mas não deve ser confundido com submissão. Existe uma linha tênue entre cuidado e exploração emocional, e quando ela é cruzada, a dor se transforma em um fardo insuportável.
Amar também é ensinar limites. A minha história mostra que, mesmo depois de anos de rejeição materna e humilhações silenciosas, ainda é possível se levantar. Renascer aos 60 não é fantasia, é decisão. Não importa a idade, sempre há espaço para cortar vínculos tóxicos e escolher o amor próprio. Isso não diminui ninguém, pelo contrário, dá a chance de recuperar a dignidade tardia. Talvez você que está ouvindo já tenha se sentido descartável dentro da sua própria casa. Talvez tenha cicatrizes invisíveis que só você conhece. Se esse for o caso, saiba que não está sozinha. Muitas mulheres vivem esse silêncio que dói, mas poucas têm coragem de transformá-lo em libertação. E é possível, eu sou prova disso. Sumir não é desistir, é sobreviver. Às vezes, a ausência ensina mais do que 1000 palavras. Foi no vazio que deixei que minha filha encontrou sua maturidade. E foi na minha solidão que descobri minha força. A coragem de desaparecer me devolveu aquilo que pensei ter perdido: respeito por mim mesma. Por isso, quero deixar uma reflexão. Até que ponto você está vivendo por si ou apenas sustentando a vida de quem não valoriza a sua presença? Essa pergunta pode doer, mas também pode ser a chave para a sua transformação pessoal. O primeiro passo sempre começa no silêncio interior, aquele que só você pode escutar. E se você acha que já é tarde, lembre-se, nunca é. O recomeço na terceira idade pode ser ainda mais bonito, porque vem carregado de clareza e consciência. Eu descobri isso quando decidi que minha história não acabaria no desprezo da minha filha. Hoje, vivo com mais leveza, sabendo que amar também é se amar. Agora quero ouvir de você. No meu lugar, o que faria? Sua resposta pode inspirar outras mulheres que ainda vivem presas em vínculos tóxicos. Compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, a sua história pode ser o sopro de coragem que alguém precisa para mudar a própria vida. E se essa narrativa tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, você encontra histórias de superação, amor próprio e transformação. Histórias que lembram que nunca é tarde para escrever um novo capítulo. Ative também as notificações para não perder nenhum conteúdo. Porque no fim das contas, a vida não espera. Ou a gente se escolhe, ou acaba desaparecendo em nome de quem não nos valoriza. Eu escolhi a mim. E você?